Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar um pouquinho do técnico Cuca, né? Vamos analisar esse trabalho do Cuca, é um bom trabalho, é um trabalho ruim. Vamos pegar esse todo e fazer algumas divisões, algumas análises, algumas opiniões também sobre esse trabalho. Beleza? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e hypar esse vídeo, vai ajudar demais no crescimento do meu trabalho, tá bom? E também tem todas as minhas outras redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Se você puder seguir a gente lá, vai dar muita moral pra gente, vai ajudar pra caramba. Beleza? Vambora, vamos falar um pouquinho do técnico Cuca e do trabalho do Atlético em 2025. Porque é o seguinte, eu acho que as pessoas confundem, né, que resultado, desempenho, planejamento, estratégia, são coisas que andam muito mal alinhado, mas não necessariamente uma invalida a outra, né? E eu acho que é um pouco disso do trabalho do ano do Atlético. Eu acho que, primeiro, eu acho que o planejamento do ano do Atlético ele foi muito mal feito. E eu acho que entra um pouco da diretoria, para começar. Por que mal feito, Matheus? Porque demoraram demais a encontrar um treinador e foram atrás do Cuca bem depois de alguns nomes, de 21 dias sem técnico. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, quando veio o Cuca, o planejamento já estava andando, já tinha vendido o Paulinho, já tinha perdido algumas peças. Segundo ponto, não tinha um diretor de futebol, né? Foi só o Vitor. Eu acho que o Vitor foi muito pouco só para essa função. Devia ter mais outro ao lado do Vitor, como chegou o Paulo Brax. E quando você começa a ver que esse planejamento foi um erro, é porque o elenco foi mal montado. E aí é um problema do Cuca, é um problema do Vitor, depois do Paulo Brax, agora do Paulo Brax. Você vai vendo alguns déficits. Como assim, gente? Primeiro, optar pelo Caio Paulista como o reserva para lateral esquerda, não ter primeiro volante, analisar os zagueiros e desfazer deles na hora errada. Eu acho que tem vários fatores que o Atlético contribuiu para chegar onde estamos hoje e falar que o planejamento não foi muito bom. Não traçar internamente as prioridades e externamente deixá-las à deriva, né? Porque a gente acha que a prioridade é as Copas, mas claramente não é o Brasileirão e deveria ser o Brasileirão. Enfim, eu acho que... E aí é uma opinião do Matheus, mas dá para você perceber que alguns planejamentos foram tratados errados. A estratégia do Atlético resume a resultado. Se o resultado tá acontecendo, tá valendo. E aí, acho que a gente chega no ponto crucial desse vídeo, que é analisar o trabalho do Cuca. Vamos analisar o trabalho do Cuca em 8 meses. Antes de tudo, a gente não sabe, mas a gente acredita pelas coletivas, por tudo que a gente já viu o Cuca falar, que tudo que foi prometido ele não foi cumprido. Né? O primeiro volante não foi cumprido, o zagueiro não foi cumprido, demorou sim a chegar muito desse reforço, chegou com o campeonato andando, não chegou no início da temporada. Isso é um fato. Isso é um fato. E ele tem um mérito em reclamar, porque quando o trabalho ele não acontece com uma pré-temporada, acontece ao longo do ano, dificulta, atrapalha, não deixa o time mais coeso, não tem mais tempo para treinamento, não tem mais tempo para absorção de ideia de jogo, para compra de ideia. Então eu acho que existe uma mudança de estratégia de alinhamento de contratação do Cuca para a diretoria, para a SIGA. Parece que isso aqui não funciona muito bem. E o tempo, né? O tempo, esse time, obviamente, não vai ser sempre do tempo do Cuca, não vai ser sempre do tempo da diretoria, tem oportunidade de mercado, tem toda uma linha de faturamento do Atlético, toda uma linha de custo e, óbvio, olhar salário e tem tudo isso dentro, né? A gente sabe que essas paradas oscilam demais, então a oportunidade às vezes ela vem depois. Mas não traçar o exemplo 2026 do Atlético daqui a pouco é problemático. Por quê, Matheus? Não só por competições internacionais, mas quais são as defasagens desse elenco? O que o Atlético vai precisar pro ano que vem? Pra mim, algumas coisas elas já precisam ser mapeadas, como, se o Cuca foi embora, quem será o próximo técnico? Sempre quando você tiver um técnico, você tem que estar mirando quem vai ser o próximo, porque você nunca sabe quando as coisas podem desandar. No Brasil é assim. Então eu acho que isso é um pouco do diretoria, né, desse planejamento de futebol. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do Cuca. Vamos analisar o Cuca em desempenho e também em projeto, né? O que foi pedido para ele, o que foi entregue, projeto do Atlético, né? O Cuca desempenho, o Cuca resultado e o Cuca projeto. No início do ano, o projeto do Atlético orçamentário era ganhar o Campeonato Mineiro. As metas orçamentárias, tanto
de premiações, né? Ganharam o Campeonato Mineiro, quartas de final da Copa do Brasil, semifinal da Sul-Americana. Essa é a meta orçamentária. O Cuca foi campeão mineiro, como foi pedido. Então, eu acho que nesse primeiro momento do Mineiro, ele conseguiu entregar desempenho e conseguiu entregar resultado. Ele foi campeão e jogava relativamente bem para aquele momento da temporada. Corta para a segunda fase. Então, primeiro, ok. Segunda, brasileiro. O início do Brasileiro do Atlético não foi tão bom, mas ele conseguiu se recuperar e fechou antes do Super Mundial com 20 pontos. Era sétimo, oitavo lugar e tava ali no bolo. Então, que era o bolo de... O Atlético almejava no Brasileiro o máximo a Libertadores, não entrou para ser campeão. Isso é fato. Era uma briga para a Libertadores, uma das vagas da Libertadores ali até a sétima, oitava vaga. Caso acontecesse, né? Mas era para estar ali. Minha visão é que o elenco do Atlético era para estar entre o sexto e o décimo ali, podendo ir um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas essa margem de erro é a válida pelo que foi construído, pelo que foi investido. E ele conseguiu deixar isso na parada da Copa do Mundo. E tá, beleza. Conseguiu. Copa do Brasil, ele conseguiu ir às oitavas de final antes da parada. E depois da parada, ele também conseguiu ir na Sul-Americana. Ele não conseguiu a classificação direta. Então, o único asterisco era a classificação direta, pensando em resultados que ele foi para playoff. Esse foi o único asterisco do Cuca no primeiro semestre. E além disso, sobre o desempenho começou a cair. Teve algumas lesões e começou a cair antes da Copa do Mundo de Clubes. E aí vem a Copa do Mundo de Clubes. E depois da Copa do Mundo de Clubes, o Atlético tem mais tempo para treinar, perdeu algumas peças, trouxe outras, ficou... Enfim. Depois disso, o desempenho caiu pifiamente. O Atlético caiu demais. O Atlético não tem um modelo de jogo definido para atacar, não tem um modelo de jogo definido para defender, não tem um time titular. Isso, palavras do Cuca, não tem um time titular. E o modelo de jogo, eu tô falando. Dá pra você perceber que tem alguns tem um padrão de atacar, um padrão de defender, mas esse padrão, ele é modificado o tempo todo. Porque o que acontece? Tem muitos jogadores machucados e o Atlético oscila demais. E em determinados momentos do jogo, você percebe que tem falhas nesse treinamento. E óbvio que o Atlético também treina muito pouco, porque tem que jogar toda hora. Mas ele passou na Copa do Brasil e ele passou na Sul-Americana. Ele está nas quartas da Sul-Americana e ele está nas quartas da Copa do Brasil. Como foi pedido na meta orçamentária e como resultado entrega. E nas competições de mata-mata, o seu resultado importa mais que o seu desempenho, né? Não é isso? O Flamengo gastou 300 milhões, 400 milhões e não passou para as quartas de final. E o Atlético passou e tirou o Flamengo. O Atlético é pior que o Flamengo, mas soube jogar. Existem outros fatores que influenciam no resultado de mata-mata. Mas no Brasileirão não. No Brasileirão o desempenho do Atlético caiu demais. O Atlético hoje caiu, tá na parte de baixo da tabela, já tá bem flertando com a zona de rebaixamento. É um time que tem 19% de aproveitamento depois da pausa da Copa do Mundo de clubes e só tem 4 pontos de 21 disputados. Então, o desempenho do Atlético caiu pifiamente. Tem 2 jogos a menos, é verdade, mas ainda assim está muito mal. E neste momento, se você for analisar friamente o trabalho do Cuca, em relação ao desempenho, o Atlético tinha que estar mais corpo e tinha que estar jogando melhor neste momento da temporada. E ele também disse isso. Só que, analisando o trabalho de resultado, ele conseguiu entregar praticamente, neste momento, tudo das Copas ele conseguiu entregar. Campeonato Mineiro, quartas e quartas, até agora ele conseguiu entregar tudo, tá vivo em todas. No Brasileirão, ele tinha que estar melhor. E se ele estivesse com 1, 2 vitórias a mais, ele estaria com 30 pontos. E essa conversa aqui era que o trabalho dele estava sendo muito bem feito na temporada, pelo que foi entregue e foi pedido por ele. O que foi entregue para ele e pedido para ele. Então, o Cuca, ele, em relação a resultado, sim. Só que em relação ao desempenho, o desempenho do Atlético é cada vez pior, principalmente no Brasileirão. O Atlético tem uma dificuldade muito grande de atacar, o Atlético tem uma dificuldade muito grande de defender. E óbvio que tudo se resume a resultado, porque se o Atlético passa do Cruzeiro, ele é semifinalista da Copa do Brasil e joga só em dezembro. E além disso, ele pode recuperar no Brasileirão. Então, passar na Copa do Brasil é muito importante. E analisar isso friamente é muito difícil. Por quê? Matheus, tem que demitir o Cuca? Não, não tem que demitir o Cuca. Esse é o primeiro ponto. Hoje eu não demiti o Cuca. Lógico, depende de como ele jogar contra o Cruzeiro, depende de como ele jogar nesse Brasileirão, contra a Vitória, contra outros resultados, outros times. Isso faz muita diferença para manter o trabalho. Eliminações causam danos. E esses danos podem ser demissões. E isso,
culmina porque se o desempenho tivesse sido bom, ele não estaria flertando com uma demissão. Mas depois da Copa do Mundo de Clubes, nesses últimos 1 mês e meio, ele tem caído demais de produção. Os jogadores também caíram demais de produção com o Cuca. E ele tem que ser muito cobrado. Hoje, se ele perde pro Cruzeiro de uma maneira sem competir, por exemplo, eu acho que a chance do Cuca cair aumenta bastante. O trabalho é muito bom? Não é muito bom. Eu definiria o trabalho como ruim. Ruim de desempenho. Ótimo em ruim desempenho, bom em resultados. E aí a gente pode dizer que o trabalho hoje, então, na média, é regular. Poderia ter sido excelente. Essa é a carada que fica. Poderia ser excelente. 2 vitórias deixaria no Brasileirão excelente. Pô, Matheus, você tá falando que 2 vitórias condicionam? Sim, porque essas vitórias, você brigar para não cair, você brigar para Libertadores, são coisas completamente distintas que é passado pro torcedor e passado para jogador. Quando você tá nessa zona do Brasileirão, você pode entrar numa espiral descendente que se você cair numa Copa, cara, o negócio pode virar uma catástrofe igual foi ano passado. E o Atlético aprendeu muito com o ano passado. Em quesito de resultado, o trabalho do Cuca não é ruim. Mas em quesito de desempenho, o trabalho do Cuca é ruim. Porque a gente chega no momento da temporada que o Atlético não é bem treinado. O Atlético tem dificuldade de jogar, tem dificuldade em criar. Você não sabe como o Atlético ataca, você não sabe como o Atlético defende. O Atlético tem muitas dificuldades nessas 2 ocasiões de jogo. O Atlético não transiciona bem. Então, o Atlético ele não tem um padrão claro. Essa é a parada. Hoje não é definido porque não tem também um time titular. E isso sim é culpa do Cuca. Então, o trabalho hoje é regular. Óbvio que uma classificação semifinal pode mudar muita coisa. Óbvio que dar uma arrancada no Brasileirão muda muita coisa. Mas por isso que eu não sou a favor de demitir o Cuca agora. Mas sim, o Cuca precisa entregar mais. Precisa ser criticado. Porque com os jogadores que tem, ele tem que jogar melhor. Ele precisa desempenhar melhor. E isso não vem acontecendo. Ano passado a gente viu que o elenco era curto e no final puxou demais e o Atlético ficou bem prejudicado com os resultados e foi muito difícil escapar do rebaixamento. Então, mais um ano o Atlético vai estar brigando por isso, se não começar a arrancar e fazer pontos logo. Então, o trabalho é regular, mas quando você analisa friamente, ele pode até te enganar pelo resultado, mas pelo desempenho, depois do Super Mundial, caiu demais. E isso é um fato, é uma verdade. Beleza? Mas é semana de guerra, é semana de clássico, o Cuca sabe disso e ele pode mudar, porque em mata-mata ele realmente vai muito bem e tem muita moral com o torcedor atleticano. Beleza? É isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham do trabalho do Cuca, se vocês concordam ou não com a minha análise. Mas Matheus, tá defendendo que ele saia? Não, não tô defendendo que ele saia, mas que ele está num momento crucial pro futuro do Galo na temporada e pro futuro dele também no Galo. Beleza? É isso. Tamo junto, é nóis.